A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Amados, o tema hoje é um tema polêmico. É um tema que eu vejo muitos questionando. É um tema que eu vejo muitos perguntando, sem entender, e outros vêm argumentando. Então, eu peço que vocês abram os seus ouvidos, abram suas mentes. A palavra do Senhor nos fala no livro de 1 João 1,7 o seguinte, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu peço a vocês que, em nome de Jesus, abram suas mentes para receber a palavra do Senhor. Abram suas mentes para receber aquilo que Deus tem para passar para vocês. Eu quero ser boca de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero que Deus toque nos seus corações através dessa palavra. Então eu peço a vocês que, em nome de Jesus, prestem atenção. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela vem como flecha. E eu tenho certeza que ela vai atingir o alvo. Nós vemos assim, os anos se passando, né? Nós vemos que o casamento vem se tornando cada dia mais algo banalizado. As pessoas se casam e se separam como se estivesse trocando de uma roupa, trocando de roupa suja. As pessoas trocam de marido, trocam de mulher como se estivesse trocando de sapato. As pessoas os homens tratam suas esposas como lixo. Não está satisfeito, larga e pega uma mais nova. E muitas mulheres fazem o mesmo. Enjoa, cansei, não quero mais e vou embora. Amados, casamento é um ato contratual divino. Casamento é muito mais que uma aliança que você faz com o seu cônjuge. Casamento é algo que você faz com Deus. E essa aliança não é quebrada. Apesar de muitos dizerem, não, o que está ligado no céu está ligado na terra, o que está ligado na terra está ligado no céu, não. Não é bem por aí, não. O problema de muitos é confundir e interpretar certos versículos isolados da forma que bem entende. Eu ouvi certa vez que a Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta da forma que quiser. Não, Senhor. A palavra de Deus, ela é uma só. Ela é viva. Com ela, você faz diversas colocações, porém, a escrita é uma só. Em Malaquias 2,14 diz que Deus foi testemunha da aliança que você fez com a sua esposa. Em Malaquias 2,16 diz que o Senhor odeia o divórcio. No livro de Jeremias 3, fala da abominação. Abominação, pesado, né? Mas é exatamente isso. Abominação de Deus diante ao adultério. Em Malaquias 2 mesmo, se você ler o livro todo, você vai ver como Deus abomina o casamento com homens e mulheres estranhos. Mas o que seria homem estranho e mulher estranha? Segunda aliança, meus amados. Eu vou jogar limpo com vocês, eu vou falar a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. Eu não vim aqui para alisar ninguém. Eu não vim aqui para simplesmente chegar e falar o que alguns querem ouvir. Eu vim aqui para falar a verdade. Doa quem doer. A verdade está na palavra do Senhor. E muitos, infelizmente, distorcem a palavra de Deus e falam aquilo que bem entendem.
E nós temos que ter o entendimento que a palavra, ela é uma só. E quando na palavra do Senhor está escrito que Deus abomina, meu irmão, foge. Porque é um peso muito grande. Lá no livro de Provérbios 5, 6, 7 e 8, principalmente em Provérbios 5 e 6, fala sobre o perigo do adultério. É forte. É forte. Mas, Amanda, o que você quer dizer com isso tudo? Meus amados, Deus constituiu o casamento. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou a família. A primeira instituição de Deus, a primeira instituição criada por Deus foi a família. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele selou os dois em matrimônio. E Ele disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Casamento. A primeira família, constituída por Adão e Eva, lá no Éden, lá nos primórdios, muito antes de tudo, no início de tudo, no início da civilização. E essa palavra que o Senhor deu a Adão e Eva, selando o matrimônio, mostra 4 pontos importantes do casamento. O casamento heterossexual, monogâmico, monossomático e vitalício. Casamento heterossexual: deixará o homem o seu pai e sua mãe, deixará e unirá sua mulher, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea, heterossexual. Não é Eva e Eva, não é Adão e Adão, heterossexual. O casamento para valer, ele tem que ser constituído biblicamente, ele tem que ser constituído por um homem e uma mulher para ser aceito por Deus. Casamento heterossexual, macho e fêmea. Casamento monogâmico, é um homem e uma mulher. Aí vem muitos me dizer: mas a gente vê, Davi tinha um monte de mulher, não agradava a Deus. E Davi pagou por isso. Se você ler a história toda de Davi, você vai ver o preço do adultério. O preço que Salomão pagou. O preço que outros grandes homens da Bíblia pagaram pelo adultério. Casamento monossomático, ou seja, a união que foi feita não somente entre o homem e a mulher, e sim o casamento feito com Deus. Nós, quando nos casamos, a nossa aliança, aqui no Brasil, por exemplo, a Constituição determina que para um casamento valer, para o casamento ter validade, ele precisa ser no cartório. E como diz no livro de Gálatas 3,15, que uma certidão ratificada, ela não pode ser anulada e nem acrescentada. Ou seja, o casamento feito no cartório é selado por Deus e ele não pode ser anulado e nem acrescentado. Não adianta pegar e tentar acrescentar mais alguém, não, porque é um homem e uma mulher. Amém? Casamento vitalício, até que a morte vos separe. A palavra do Senhor nos fala, no livro de Mateus 19, que os fariseus tentaram armar uma armadilha para tentar pegar Jesus. E eles chegaram e questionaram Jesus em relação ao casamento. E eles disseram assim para Jesus: então chegaram os fariseus aos pés de Jesus, dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E disseram-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse eles: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Ou seja, Jesus, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhes então seus discípulos: se é assim, a condição não convém relativamente casar. Ele, porém, disse-lhes: essa palavra só serve para aqueles que nasceram eunucos, porque há eunucos que vêm de nascença, eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que tiraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber essa palavra, então que receba. Amados, essa palavra é uma palavra que muitos usam para dizer que Deus apoia o divórcio. E aqui, quando fala em fornicação, fala o seguinte, meus amados: fornicação aqui é porneia. Porneia era algo que era lá atrás cometido por homens e mulheres que estavam noivos. Por exemplo, Maria e José, antes de se casarem, eles moravam juntos. Moravam juntos, mas não tinham nada um com o outro, porque naquela época os casais noivos viviam juntos para adaptar-se. Eles viviam juntos até o dia da cerimônia do casamento. E se algum dos dois traísse, aí era porneia, fornicação, prostituição. E aquele que fosse pego em ato de porneia seria apartado, seria repudiado. Isso antes do casamento. Entendam bem, antes do casamento, porque uma pergunta que eu vou fazer a vocês é muito importante: homem e mulher casado fornica? Não. Homem e mulher casada adultera. Amados, a palavra do Senhor ela é muito séria quanto a isso. Aí vem as pessoas dizendo: não, mas Moisés permitiu. Moisés mandou dar carta de divórcio. Pode divorciar. É a lei. Peraí, mas Jesus disse: eu, porém, vos digo. Ou seja, quem é que manda? É Jesus ou é Moisés? É Deus ou é Moisés? Ah, mas Moisés mandou. Não, Moisés não mandou nada. O próprio Cristo disse: Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. O princípio onde, amados? Lá no Éden. Deus não criou o homem e a mulher para divórcio. Deus, na palavra do Senhor, diz em Malaquias 2,16: eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Como que alguém que diz que odeia o divórcio vai ser a favor e vai apoiar a carta de divórcio? Se na palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, amados, o que Deus fala, Ele não volta atrás. Deus é soberano. Deus é poderoso, a palavra dele é uma só. Ele não volta atrás. Se Ele disse, está dito. Então, se Ele disse que odeia o divórcio, Ele vai voltar atrás porque Moisés mandou dar carta de divórcio? Não. Não vai. E isso é muito sério. Muito sério, porque tem pessoas aconselhando, tem pastores aconselhando casais a se separarem. Tem missionários. Tem padres. Meu Deus. Eles vão prestar conta disso. Eles estão sendo uma gigante, uma pedra de tropeço enorme na vida de pessoas, levando muitos para o inferno. Tem
muita gente no adultério da segunda aliança por incentivo de pastores. Ah, mas é só essa palavra que fala? Não. Não é só essa palavra que fala. Se você abrir o livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 2 e 3 diz assim: porque a mulher está ligada, está sujeita ao marido enquanto ele viver. Estar-lhe ligada pela lei enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada de adúltera, e se for do outro marido, mas morto o marido, livre está por lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Amados, isso aí é muito sério. Ou seja, enquanto o homem vive, enquanto a mulher vive, o casal está ligado um ao outro, porque Deus não quebra aliança. Ah, mas essa palavra só não vale. Não vale. Então vamos para outra. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 7:39 diz: a mulher casada está ligada pela lei a todo tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse contanto que seja no Senhor significa contanto que seja com um homem livre, contanto que seja com uma mulher livre, ou um homem viúvo, uma mulher viúva, ou um homem solteiro, ou uma mulher solteira. Contanto que seja de acordo com a palavra do Senhor. Ah, mas e aí, o que eu faço? Não separa. A palavra do Senhor já diz claramente, não pode separar. Não pode separar. Aqui, 1 Coríntios 7:10 diz assim, 10 e 11. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É a palavra do Senhor, não sou eu. É a palavra. Aí vem dizendo as pessoas, mas você está indo pelo Velho Testamento? Não, é o Novo Testamento. É a nova lei. Jesus não veio para quebrar a lei. Jesus veio para confirmar a lei de Deus. Jesus não veio para fazer confusão. Ele veio para arrumar a bagunça. Fazer a limpeza. Ele veio para confirmar aquilo que Deus já havia dito pela boca dos profetas. Entendam uma coisa. Perdoar é a única coisa que lhe resta. Aí muitos vêm dizendo para mim, mas ele me traiu. Aí eu disse, perdoa. Deus nos ensina a perdoar. Em Mateus 18, foi quando Jesus estava ensinando, antes dos fariseus chegarem para Jesus, em Mateus 19, Jesus estava ensinando o quê? Se você ler lá em Mateus 18, você vai ver o que Jesus estava ensinando naquele momento quando os fariseus entraram. Os fariseus entraram no momento em que Jesus estava terminando de falar a palavra de Deus, terminando de explicar e pregar a disciplina do perdão. Aonde ele conta a história de um rei que perdoou o seu servo, aonde ele conta a história, aonde ele vai responder para Pedro quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, e ele diz a Pedro, não 7, mas 70 vezes 7.
Perdoar não é algo emocional. Eu não consigo. Trabalha isso em você. Não é emoção, é razão. Você tem que entender o peso que tem o pecado do adultério. O peso que tem o pecado do adultério. Em 1 Coríntios 7,15 fala que se por acaso você for abandonado, você não tem obrigação de correr atrás do seu cônjuge, porém você não pode casar com ninguém. Agora, se você conhece a palavra de Deus, você pode sair de casa? Não. Eu quero me separar do meu marido. Não pode. Mas o meu marido fez isso. Não pode. Perdoa. Perdoa. Tem que perdoar. Irmã, mas ele me deixou. Você pode ou não ir atrás dele. Porém, casar com outra pessoa, ficar com outra pessoa, você não pode. Mas eu sou tão nova. Reconcilie com seu marido. Perdão. Perdão. Exerça aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Tenha atitudes de bondade. Entenda que a nossa batalha ela não é contra o nosso cônjuge, a nossa batalha é espiritual. Em Efésios 6, nós vemos que a nossa luta ela é contra principados e potestades, influências malignas que tomam toda a situação e fazem com que as coisas aconteçam. Nós temos que ter esse entendimento e buscar a restauração da nossa família, e buscar o quebrantamento diante do Senhor, nos colocar diante do Senhor e entender que nenhum relacionamento acaba porque uma pessoa só destruiu. Meu casamento acabou, a culpa é do meu marido. Não! A culpa é sua também. A culpa é sua também. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não fiz nada, eu fui uma boa mulher, eu fui isso. E a gente vai vendo a pessoa falando, a gente vai vendo o quanto rixosa aquela mulher é. O quanto brigão aquele homem é. Rixoso, brigão. E você vai entendendo que o tempo todo ele foi um banana, que ela o tempo todo foi rixosa, ou ele o tempo todo foi rixoso, e vem dizendo que a culpa não foi dele, não foi dela? Não, foi sim. Foi de ambos. Ambos erraram. Porque casamento, ele não é somente algo que você deve levar e deixar rolar. Casamento é uma conquista diária. Todos os dias, você vai reconquistando o seu esposo, reconquistando a sua esposa. É uma coisa diária. Quando isso não vira uma rotina, ele vai se limando. Mas tem jeito. Porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Um Deus de cura, libertação. Amados, eu já vi pessoas declarando a palavra: a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, usando para a segunda aliança. Gente, eu repreendo. Na hora, a pessoa fica com raiva. Porque é verdade. Se você ler o livro de Ageu 2, você vai ver que ali a glória da segunda casa, por quê? Porque Deus mandou reconstruir os muros. Reconstrução. Não foi um novo templo. Não foi uma nova situação. Não, foi uma reconstrução. O templo foi reconstruído. Os muros foram reconstruídos. Tudo foi reconstruído. Não foi uma nova, não foi, não. Nosso Deus é um Deus de restituição. Deus não destrói uma família para construir outra. Isso é demoníaco. Deus não está nisso. Deus ama a família. E Deus quer reconstruir a sua. Não caia em armadilhas de pessoas dizendo para você o tempo todo: desiste, casa de novo, ela está em outra, ele está em outro. Não, amados. Não. Lute pela sua família, porque família é projeto de Deus.
E aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Isso é bíblico. E Deus honra cada um de seus filhos. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós obtemos bons frutos, bons resultados. Deus só chama para o deserto aquele que Ele ama. Ele só chama para o deserto aquele que Ele quer ter intimidade. Então o que você está esperando para se jogar nos braços do Senhor e buscar a restauração da sua família? Parar de dar ouvidos a pessoas que não entendem ou que não querem entender. A maior parte dos pastores, dos missionários, dos presbíteros e de quem quer que seja que pregam a segunda aliança, estão na segunda aliança. Então eles não são loucos de ministrar a primeira aliança e serem apontados pela igreja ou pela sociedade. Não, claro que não. Eles vão pregar o que é a segunda aliança, porque eles estão no adultério. É cegueira. Não existe isso. Quando Deus diz que Ele foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. O que é isso? A aliança da mulher da sua mocidade é a primeira aliança. É a tua esposa. É a aliança que Deus fez contigo, é a aliança que Deus faz, Ele não quebra. Deus não quebra aliança. Malaquias 2,16, eu, o Senhor, odeio o divórcio. O que mais a gente pode dizer diante disso? Lute por sua família. Busque ser uma esposa sábia, uma mulher sábia, um homem sábio, um homem cuidadoso, amoroso. Se você não foi um homem bom para sua esposa, comece a se tornar agora. Ainda há tempo de mudar. Mas, irmã, acabou. Quem dá a última palavra é Deus. Somente Ele pode mudar e transformar a sua vida. Mas antes Ele quer transformar o teu interior, para aí sim Ele entregar a você o exterior. Não tenha medo. Grite, louve o nome do Senhor, entregue a Ele a sua vida. Entenda que Deus é Deus de restauração, não de destruição. Não existe segunda aliança na Bíblia. Inúmeras palavras. Eu posso ficar aqui uma noite inteira, um dia inteiro, ministrando para vocês e declarando versículos e mostrando a você que Deus não quebra aliança, que Deus odeia o divórcio e que adultério é abominável para o Senhor. Lute pela tua casa, leia a palavra do Senhor, se joga na palavra do Senhor, pare de dar ouvidos àquilo que as pessoas falam, leia a palavra, peça ao Senhor que abra seus olhos, que abram seus ouvidos para que você entenda a verdade. Pare de dar ouvidos a pastores, a padres, a presbíteros, a quem quer que seja, que ministram uma coisa que não é bíblico. Eu vi um canal do YouTube onde um pastor, creio que é um pastor, ele ministra somente Moisés. Ele fala somente de Moisés e ele prega a segunda aliança. Ele fala como se fosse uma coisa natural. E ele fala mal de pastores que lutam pela primeira aliança, que apoiam a primeira aliança. É uma coisa absurda. Absurda aquele homem. Eu vi um outro pastor também que eu tô vendo que ele tá ficando famosinho. Eu não vou citar o nome aqui, não convém, mas ele usou um versículo isolado, que se um não quer ir para te acompanhar, você não pode ir para a direita e o outro ir para a esquerda. Gente, se você ler o contexto da palavra inteira, você vai ver que ali não está falando de casamento, ali está falando de outra coisa.
Não é casamento. E eu vi pessoas desistindo das suas famílias por conta de um vídeo daquele. O peso vai para quem? Vai para ele, porque é um pastor. O livro de Malaquias 2 fala exatamente disso. O peso que tem um sacerdote que tem sido pedra de tropeço na vida do irmão, que tem quebrado aliança. Sacerdotes que quebram alianças e casam, fazem casamentos com mulheres e homens estranhos. Tomem cuidado com as ministrações que você vai ouvir. Tomem cuidado com as pessoas que você coloca dentro da tua casa, com os conselheiros que você arruma. Deus ama a família e Ele vai restituir a sua, em nome de Jesus. Não desista da tua família, lute, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do vento, Ele vai mudar a tua história. E eu creio, em nome de Jesus, que vai ter vitória, que vai ter restauração, que vai ter transformação. Eu creio, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, toma posse dessa palavra e que o Senhor visite-o nesse momento, a visite nesse momento e venha trazer ao seu coração um bálsamo. Eu não sei a que prova você está passando, eu não sei a situação que você tem vivido, mas uma coisa eu digo, meu irmão, minha irmã, lute pela sua casa. Não importa o caminho que você tenha tomado na vida. Se você hoje está ouvindo essa palavra e você está na segunda aliança, ou você está prestes a se casar, ou está namorando alguém que já foi casado, eu te dou um conselho: separa. Separa. Pode até doer um pouquinho no início, mas você vai agradar o Senhor. E Deus vai te dar aquilo que você merece. Vai te dar aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Desejo a vocês toda sorte de bênção. Que o poder do Senhor desça sobre você nesse momento. Em nome de Jesus. Deixa seu like, deixa sua curtida. Amém? Curta, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Amém? Compartilhe com os seus grupos. Passe adiante a palavra do Senhor, porque vai abençoar vidas. Pode salvar uma vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Graça e paz.